Olá, estamos de volta no programa Código de Honra, programa este gravado em parceria com o Instituto dos Advogados de São Paulo e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E hoje vamos falar sobre um tema extremamente importante e relevante para a sociedade brasileira, que é a reforma política. Para falar desse tema, temos aqui conosco hoje o Dr. Fernando Gaspar Neisser. Bom dia, como vai o senhor? Tudo bem? Bom dia, Fabiana, tudo ótimo. Tudo bom. Ele que é mestre e doutor em Direito pela USP de São Paulo, também é presidente da Comissão Permanente de Estudos de Direito Político e Eleitoral e Direito às Relações Institucionais do Instituto dos Advogados de São Paulo, além de ser coordenador adjunto da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, ABRADEP. Vamos falar então sobre a reforma política. O que é a reforma política e o que se fala há tantos anos sobre ela? Fabiana, discutir a reforma política é discutir as regras pelas quais a gente elege os nossos representantes e como essas eleições acontecem. Quem custeia essas eleições, o que pode ser feito no período eleitoral, quanto tempo dura esse período eleitoral, quem pode disputar as eleições. Então, é um debate sobre o nosso próprio sistema democrático. Esse debate ele acontece com muita frequência no Brasil. A gente sabe, eu costumo brincar, que no Brasil, em anos pares, nós temos grandes eventos esportivos, Olimpíadas e Copa, e nos anos ímpares, debate sobre a reforma política. Tá. Já é assim há muitos anos. Pode parecer até uma jabuticaba brasileira, algo propriamente nosso, mas praticamente todos os países do mundo, os países democráticos, de tempos em tempos discutem uma revisão das suas regras. E isso é natural, isso é saudável para uma democracia, na medida em que não existe um sistema eleitoral perfeito. Portanto, sempre há mudanças que podem ser feitas para, num determinado momento histórico, aprimorar e atender às demandas daquele país naquele momento. E o Brasil precisa de uma reforma política? O Brasil sempre precisa de uma reforma política. Nessa mesma lógica, que não existia um sistema, um modelo perfeito, sempre há algo a melhorar. O que nós não podemos acreditar é que a reforma política é a solução de todos os nossos problemas. A gente não pode apostar na reforma política, por exemplo, como a solução do problema da corrupção. A reforma política não serve para resolver o problema da corrupção. Ela serve para tornar eleitores mais próximos dos eleitos, ela serve, por exemplo, para garantir um Congresso que seja mais representativo, para baratear, eventualmente, os custos da política, para organizar melhor quem paga. Ela pode até ter um reflexo, uma maior transparência no processo eleitoral, nas regras de financiamento, acabam ajudando um pouco no combate à corrupção, mas não é o objetivo primordial da reforma. Então nós precisamos, a gente só não pode jogar todas as nossas fichas, como dizem, a reforma política não é a mãe de todas as reformas. E o que a gente pode esperar de uma reforma política se quem vai votar essa reforma política são os próprios candidatos que poderiam ser prejudicados com essa reforma política? Esse eu acho que é o grande problema do Brasil, esse imediatismo que nós temos. A gente sempre percebe, até quem acompanha pela imprensa, que o Congresso Nacional acelera o passo da discussão da reforma sempre no mês de setembro do ano ímpar, porque a Constituição Federal, no artigo 16, prevê o princípio da anualidade da regra eleitoral. Então, até início de outubro, é preciso que as regras que vão viger para o próximo ano estejam aprovadas. Isso é um problema, porque os parlamentares, eles são seres humanos e é impossível, seria inocente de nossa parte imaginar que eles vão tirar o horizonte deles de vista. Por isso que toda reforma política de sucesso, feita em outros países, em outras democracias do mundo, foi feita pensando num futuro, pensando no médio e longo prazo. Não se faz uma reforma para dali um ano, se faz uma reforma para dali a 10 anos, 15 anos, até 20 anos. A ideia com isso é você conseguir tirar da preocupação daquele deputado, daquele senador, o seu amanhã. E com isso ele conseguir pensar efetivamente nas melhores regras para o sistema eleitoral. Enquanto a gente mantiver essa prática de estar no ano ímpar discutindo a regra da eleição do ano seguinte, nada vai mudar. Então nós não podemos esperar um resultado de curto prazo, ainda que se tenha a reforma política. Ainda que tenhamos uma reforma política, ainda que haja alguma pressão da sociedade civil, uma reforma imediatista ela sempre vai ser limitada e ela sempre vai trazer ali no meio pequenas alterações que de alguma forma beneficiam quem está no poder. A gente nunca pode esquecer, Fabiana, que a democracia é um jogo de rodadas, que tem vencedores e perdedores.
E quem define as regras da próxima rodada é quem ganhou o jogo da rodada passada. Então, ou a gente diz que a mudança da regra vai valer dali a 4, 5, 6 rodadas, e com isso talvez aquele jogador fale, eu nem vou estar aqui, então deixa eu fazer uma regra melhor, ou a gente vai seguir nesse passo de mudanças cosméticas que pouco melhoram para a população. E eu posso dizer que se o legislativo não agir, o judiciário pode intervir nessa situação? Eu tenho muito receio da intervenção do Poder Judiciário em temas eminentemente políticos. Na verdade, nós vivemos, penso eu, no Brasil há alguns anos, uma fase de um ativismo judicial, por vezes exagerado. Acho que há hipóteses, claro, em que é possível deduzir do próprio texto constitucional uma interpretação mais adequada e aí cabe ao judiciário resolver. Mas todas as mudanças recentes levadas a cabo pelo Poder Judiciário, seja o STF, seja o TSE, em temas relacionados a direito político, trouxeram mais prejuízos do que benefícios. A decisão, por exemplo, da fidelidade partidária, foi tomada pelo STF e depois pelo TSE, levou à criação exacerbada de partidos. Já que o deputado não podia mudar de partido, senão ele perdia o mandato, mas podia mudar para criar novo partido, nós tivemos dezenas de partidos criados nos últimos anos, decorrentes diretamente de uma decisão do STF. Então, é preciso muita cautela do Poder Judiciário, muita sensibilidade para entender que a organização do sistema político é uma tarefa do Congresso Nacional. E é uma tarefa do Congresso Nacional que precisa ser conduzida, claro, com pressão da sociedade, mas não me parece que possa ser substituída pelo Poder Judiciário. Na proposta de reforma atual, quais são os principais pontos que você acha que seriam elementares para a evolução do nosso país? Um dos pontos que está praticamente aprovado, que deve passar, e acho positivo, é a cláusula de barreira, que é uma cláusula, um número mínimo de votos que um partido deve ter, espalhado pelo Brasil inteiro, para que ele possa ter acesso aos recursos públicos, seja dinheiro do fundo partidário, seja tempo de televisão e rádio. Eu não vejo problema, nós muitas vezes questionamos o excesso de partidos no Brasil. O mero número grande de partidos não é problema, nós podemos ter 1000 partidos. O problema é esses partidos receberem dinheiro público e estarem na televisão e no rádio, porque isso garante a eles uma moeda de troca para as coligações, para que eles possam apoiar este ou aquele partido maior. A cláusula de barreira vem resolver essa situação, ou pelo menos melhorar essa situação. Com a cláusula já aprovada, faltando apenas uma votação na Câmara, nós devemos ter talvez uma redução de 35 para 17 partidos. Isso pode levar a uma redução de partidos efetivos, partidos que realmente importam na Câmara, quem sabe de 14, que é o número atual, para uns 7, 8, o que torna, obviamente, a política muito mais governável e muito mais barata de ser organizada. Outra mudança de relevo, Fabiana, diz respeito ao financiamento. Quando o Supremo, também agindo com ativismo judicial, na ADI 4650, entendeu que o financiamento empresarial era inconstitucional, deixou um vácuo no financiamento da atividade política no Brasil. A democracia é cara, alguém precisa pagar essa conta. Se nós não temos o hábito de doações de pequeno valor, de pessoas físicas, como a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, essa conta ela precisa fechar, sob pena de que dinheiro ilícito entre para fechar esse buraco. E me parece natural que o dinheiro público seja canalizado para a democracia. Nós temos uma série de missões do Estado: cuidar da educação, cuidar da saúde, cuidar da infraestrutura e cuidar da nossa democracia. O grande problema é como esse dinheiro se divide. Qual a transparência do seu gasto? Eu tenho menor preocupação com o volume de dinheiro público empregado do que com a forma como ele é usado. Então, o Congresso está deliberando um aumento do financiamento público. Há uma crítica muito grande da sociedade, até pelo momento econômico que o Brasil vive. Eu compreendo a crítica, mas entendo necessária uma medida que volte a dar sustentabilidade às campanhas eleitorais, mas é preciso que isso venha acompanhado de uma mudança na fiscalização. E aí sim, me parece que há espaço para o Judiciário, especialmente para o Tribunal Superior Eleitoral, com o seu poder regulamentar previsto em lei, previsto no Código Eleitoral, para dar uma maior transparência e controle ao gasto desse dinheiro público. Me fala um pouco sobre o sistema distrital misto, que é o que muito tem se falado agora na mídia. A gente discute muito
mudanças eventuais do nosso sistema eleitoral. O que é sistema eleitoral? É a fórmula pela qual a vontade das pessoas se transforma em deputados sentados no parlamento. Quer dizer, como é que eu transformo a opinião política das pessoas, o voto dado pelas pessoas, em um deputado ou deputada ali sentados no parlamento? Há uma série de opções no mercado das ideias. Uma delas, talvez, das que tem ganhado muito apoio na sociedade, é o chamado sistema distrital misto, que é o sistema alemão, pelo qual você tenta aproveitar o lado bom de dois sistemas diferentes. O sistema distrital, que é o sistema majoritário norte-americano, britânico, que ele barateia campanhas, ele aproxima eleitores de eleitos, e o sistema proporcional, que é o nosso sistema, é o sistema da Espanha, por exemplo, da Itália, de Portugal, que é um sistema que tem a grande vantagem de representar melhor a sociedade, de espelhar melhor a sociedade. Ele permite uma inclusão maior das minorias no parlamento, o que é muito positivo. O grande problema do sistema distrital misto, Bené, é que se ele soma, de um lado, as qualidades, ele também soma os defeitos. Então, um sistema distrital misto, ele é caro como um sistema proporcional, porque eu tenho uma eleição proporcional acontecendo em paralelo, além de eleições distritais. Então, ele não é mais barato do que o nosso sistema, é uma grande ilusão que se tem. E ele cria metade do parlamento, vamos dizer, do que a gente costuma chamar de vereadores federais, que são aqueles deputados cujo único interesse, única preocupação é permanecer sendo vencedores nos seus distritos, com interesses muitas vezes estritamente locais, sem uma preocupação de fundo com os programas nacionais. E há um problema técnico. O modelo alemão ele só funciona porque o número de parlamentares lá é flutuante. Não há um número determinado de deputados na Câmara Baixa do Parlamento alemão, no Bundestag. Você tem uma correção que um sistema faz no outro, uma questão bastante técnica, mas que você corrige a representação dos partidos aumentando ou diminuindo o número de deputados em cada legislatura. No Brasil nós não poderíamos fazer isso, seja porque há um limite legal fixado em lei de 513 deputados federais, seja porque hoje, com a opinião pública, se a gente disser que vai aumentar o número de deputados, obviamente isso não seria concebível pelo aumento de gastos, pela questão dos privilégios. Então, acredito que o nosso sistema proporcional é a melhor solução, com algumas correções. Por exemplo, a cláusula de barreira, que já tudo indica que vai ser aprovado. O fim das coligações proporcionais, que é uma excrescência brasileira. Essa sim, uma jabuticaba péssima que nós temos aqui, que permite que partidos diferentes emprestem votos uns aos outros na eleição para o parlamento. Isso é inadmissível. E também o Congresso já aprovou o fim da coligação para 2020. Houve muita crítica. Mas não é para 2018. Mas precisamos deixar esse pensamento imediatista. Tá bom ser para 2020. Mas você estava falando sobre o sistema distrital misto e menciona o seguinte, que ele tem a parte ruim, que metade dos deputados ficariam, então, preocupados com os processos das suas regiões. Mas a outra metade, essa sim se preocuparia com problemas nacionais, certo? Se a gente mantiver o sistema proporcional, que é o sistema que a gente tem hoje, a gente não tem uma parcela dos deputados preocupados com os problemas nacionais. Você concorda comigo? Não, como é que ficaria isso? Eu acho que hoje o nosso sistema, olhando ele com uma visão bem pragmática, ele já é quase um sistema distrital misto. Porque quando você pega os deputados e deputadas eleitos por qualquer estado, uma parte deles são deputados de uma base territorial estrita. Você tem um deputado daquela cidade, daquela região, daquele bairro. Todo mundo sabe disso, são deputados que propagandeiam essa sua característica, e isso é legítimo dentro do sistema. E você tem outros deputados que têm um corte mais transversal. É o deputado da educação, da saúde, de uma determinada categoria profissional, de um determinado tema. Então, acho que esse anseio da mudança do sistema proporcional para o sistema distrital misto, ele não se justifica no Brasil. E há um elemento que é importante levar sempre em conta, Fabiano. Um sistema eleitoral, ele tem que ter vários critérios para ele ser considerado bom, positivo. Um desses critérios é ele ser compreendido pelo eleitor. O eleitor precisa entender como o voto dele se transforma num candidato eleito.
No Brasil isso já não é fácil. É verdade. Com o nosso sistema, nós temos segurança e há pesquisas que apontam que a maior parte do eleitorado não tem ideia. Por que ele votou em fulano e elegeu ciclano? Isso melhora com o fim das coligações proporcionais, evita que eu vote no candidato do partido A e eleja o candidato do partido B, mas o sistema distrital misto é muito mais complexo. Uma pesquisa recente, publicada na revista Der Spiegel, na Alemanha, agora às vésperas da eleição, mostra que 82% do eleitorado da Alemanha não entende o seu próprio sistema eleitoral. E é, em tese, um eleitorado com um grau de formação educacional maior do que o eleitorado brasileiro. Então, adotar um sistema tão mais complexo que o nosso, não me parece que poderia ajudar a melhorar a nossa democracia. Mas você acha, mas será que não melhoraria? É uma dúvida que eu tenho, tá? Que pode ser dúvida de outras pessoas. Será que o fato de o partido ter que se preocupar mais com questões nacionais para escolher as próprias pessoas que vão fazer parte desse partido não melhoraria a qualidade das pessoas que sentam lá para decidir? O que acaba acontecendo no sistema de listas, Fabiana, se a gente não tem uma mudança mais radical de democratização dos partidos, que não está na pauta do dia, infelizmente, é que na lista entram nas primeiras posições não aqueles deputados mais afinados com o discurso nacional, mas aqueles deputados ou deputadas mais afinados com a classe dirigente do partido político. Hoje, o nosso voto já é numa lista, mas numa lista aberta. Então, é o eleitor quem escolhe a ordem da lista. No sistema distrital misto, a metade eleita em lista é por lista fechada, ordenada pelo partido. Então, não consigo acreditar que nós teríamos deputados e deputadas muito mais qualificados para o debate de temas nacionais na lista e outros mais afetos aos temas locais no sistema distrital. Eu acho que, lembrando uma frase muito conhecida do ex-ministro Delfim Neto, se um sujeito está com a perna no fogão e a cabeça na geladeira, não dá para dizer que na média ele está bem. O sistema misto, a gente acha que só está importando e trazendo as vantagens, mas a gente precisa entender que traz as desvantagens também. Então, para você, o ideal seria o nosso sistema atual, proporcional, com algumas alterações. Com algumas correções. Eu até me animaria, mas acho que isso está muito fora do espaço de debate, principalmente dos nossos partidos políticos, em adotar o sistema de lista fechada, desde que a gente tivesse uma radical democratização das instâncias partidárias, trazendo a justiça eleitoral para dentro do partido. A gente precisaria, por exemplo, instituir prévias obrigatórias, com fiscalização da justiça eleitoral, para garantir que a lista partidária fosse feita com transparência, com lisura e sem o favorecimento deste ou daquele filiado afinado com os dirigentes. Como isso me parece estar muito distante, o nosso second best, aquilo que é possível ter no horizonte, me parece ser o nosso sistema proporcional com correções. Fim das coligações proporcionais, cláusula de barreira e algumas outras mudanças. Tá. Você consegue me explicar, na verdade, para o nosso telespectador, o que seria esse sistema de listas fechadas? O sistema de listas fechadas ele funciona da seguinte forma. O partido define a sua lista de deputados. Então, se eu tenho um estado que elege 20 deputados federais, aquele partido faz uma lista com até 20 candidatos e ordena os candidatos. Este vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Coloca-se para a opinião dos eleitores, na hora da votação, não votar em nomes, mas votar na lista do partido A, do partido B ou do partido C. Vê-se, então, a proporção de votos que aquele partido obteve. Vamos dizer que o partido obteve 50% dos votos no estado, aquele estado elegia 20 deputados, portanto, o partido fez direito a 10 deputados. E aí eu vou olhar a lista do partido e ver quem são os 10 primeiros que haviam sido ordenados pelo partido. Esse modelo, ele é muito mais barato, na medida em que não há uma campanha pelo nome do deputado. Cada candidato ou candidata não faz campanha para si, não tem uma estrutura de campanha, um comitê de campanha próprio, contratação de pessoal, material próprio. A campanha é toda do partido e das suas ideias. Tem-se uma campanha mais ideologizada, mais de debate de projetos e ideias. O grande problema desse modelo é que os nossos partidos não são democráticos. Eles são fechados, opacos, autoritários, machistas. Então, enquanto nós tivermos partidos assim, a gente não consegue jogar essa responsabilidade para os partidos de ordenar a lista. A gente precisaria, para adotar a lista fechada,
atrelar essa mudança a uma abertura dos partidos, a uma democratização forçada dos partidos. Então, a minha próxima pergunta, que seria como reduzir o custo de uma campanha eleitoral, acho que você respondeu através desse sistema, por exemplo. Eu acho que há uma certa quimera na discussão do custo das campanhas eleitorais. A gente, por vezes, compara. Vejam, uma campanha na França custa 30 milhões de euros, 40 milhões de euros, e no Brasil custa 300, 350 milhões uma campanha presidente. Mas a França é do tamanho de Minas Gerais. A gente não pode comparar uma democracia continental como o Brasil com um país europeu que tem o tamanho de um estado. E importa menos o número de eleitores do que a área geográfica onde se faz a campanha. Os custos estão mais atrelados ao grande tamanho físico da nossa democracia do que propriamente ao número de eleitores. Uma campanha na França custa mais ou menos o mesmo de uma campanha governador de Minas Gerais e faz sentido que assim seja. Quando nós temos, Fabiana, 5.500 municípios aproximadamente, 5.800, uma campanha presidencial competitiva, uma conta de padaria, se ela tiver 10 pessoas em média trabalhando em cada campanha, em cada cidade, claro que tem cidades com muito mais, outras com menos, nós estamos falando de 50 mil pessoas trabalhando. Recebendo um salário mínimo, são 50 milhões por mês. Em 2 meses de campanha são 100 milhões de reais para não distribuir um papel, para não ter um gasto de transporte e um gasto de propaganda. Então, há um certo ideal na cabeça das pessoas de que seria possível fazer uma campanha a um custo quase irrisório. Isso não é possível. A democracia tem um preço e a gente precisa entender isso. Por outro lado, é claro que esse preço veio subindo nos últimos anos, inflacionado por doações aviltantes, de valores não justificáveis, e, portanto, é possível controlar esse crescimento, haver uma redução. Sem dúvida, o voto em lista fechada contribuiria demais para reduzir isso, mas a gente não pode perder de vista que há um piso abaixo do qual, se a gente corta demais o custo da campanha, isso é informação de menos que chega ao eleitor, e a campanha ela tem uma finalidade, que é fazer com que o eleitor, fazer com que quem vai votar no candidato consiga saber quais são as propostas e quem são os candidatos. Se a campanha é tão reduzida, tudo é proibido, eu não posso fazer nenhum tipo de propaganda, o eleitor vota sem saber em quem está votando. Eu queria aproveitar os últimos minutos do nosso programa para te perguntar um pouco sobre sucesso na carreira jurídica. Você que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral do Instituto, mestre e doutor também em Direito pela USP, me conta um pouco sobre a carreira e ao que você reputa o sucesso que você tem na sua carreira. Só uma correçãozinha, doutorando. Ainda estou aqui trabalhando para conseguir terminar e entregar minha tese. Olha, Fabiana, eu acho que na carreira jurídica privada, a advocacia privada, ela tem... nós vivemos de uma única coisa, que é a nossa reputação. Nós não temos outro patrimônio. Um advogado privado, ele não tem outro patrimônio que não a sua reputação. E isso implica reconhecer que não há atalhos na advocacia. A advocacia é um trabalho de formiguinha, é um trabalho diário de se fazer reconhecido pela qualidade do seu trabalho. Todos os colegas, advogados e advogadas, que tentam buscar atalhos, por vezes têm um sucesso mais rápido. Mas esse sucesso é efêmero, esse sucesso ele acaba sendo derrubado no futuro quando se descobre aquilo que foi feito. Então, se eu pudesse dizer e pudesse recomendar a quem nos assiste qual é o melhor caminho, eu diria que é estudo, é trabalho e muita consciência de que não há atalho na advocacia. Temos que fazer sempre tudo na legalidade, especialmente quem escolhe atuar numa área que anda tão próximo da navalha do lícito e ilícito, quanto é o direito eleitoral por essa relação com o mundo da política, quanto é o direito criminal. Nós precisamos ter muita segurança do campo onde nós atuamos. Nós não somos os nossos clientes, nós somos advogados, nós somos essenciais para a administração da justiça, assim previsto na Constituição Federal, mas nós somos agentes, em última instância, da justiça. E, portanto, nós temos que atuar sempre na legalidade. Se você pudesse falar para um estudante de direito hoje que pensa em fazer o direito, seguir a carreira do direito eleitoral, o que você diz em termos de como é a sua vida fazendo isto? Olha, a vida do direito eleitoral, ela é uma montanha-russa, porque como nós temos eleições a cada 2 anos, um semestre eleitoral a cada 2 anos, nos anos pares,
a gente precisa entender que é um mergulho full-time, 24/7 no trabalho. Então, você tem o atendimento do cliente no direito eleitoral, ele é um atendimento que aperta demais a partir de maio, junho do ano eleitoral, até dezembro, com a apresentação das prestações de contas, no começo do ano seguinte, com os processos de cassação ligados às eleições, mas ele é um trabalho extremamente gratificante. Quem gosta de política e de direito encontra no direito eleitoral esse meio termo saudável, agradável de trabalhar. E uma recomendação que faço é a gente entender que os clientes são os clientes e nós temos a nossa vida pessoal, as nossas ideias, as nossas opções ideológicas. O advogado ele pode optar, claro, por só trabalhar para um tipo de cliente, para um tipo de partido, mas a advocacia eleitoral é maior do que isso. O cliente, seja do partido A, B ou C, merece sempre a mesma atenção e o mesmo grau de dedicação. Eu lhe agradeço muito a participação no nosso programa Código de Honra, em nome do Instituto dos Advogados de São Paulo e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E conto com você em novas entrevistas. Muito obrigada. Eu quem agradeço, Fabiana. Sempre um prazer e uma honra atender esse convite. Agradeço novamente e nós encerramos aqui o programa Código de Honra de hoje.